Fala desenhista, tudo bem com você? Meu nome é Carlos, você está no canal Stuart. Você já se perguntou alguma vez na sua vida se você está desenhando e não consegue evoluir, não consegue aprender, o seu desenho não consegue ter a proporção que você gostaria? É, muito provavelmente você pulou a parte essencial, que os desenhistas mais promissores não pularam, que é fundamentos. Fundamento das formas é a parte essencial. Quem quer aprender de verdade, quem quer ter uma evolução de verdade no seu desenho, sempre vão estar estudando fundamento das formas. Eu separei aqui todos os fundamentos essenciais que você tem que estudar por parte, beleza? Esses fundamentos aqui são muito importantes mesmo para quem quer iniciar, para quem quer melhorar nos seus desenhos. Você tem que estudar isso aqui. A gente ao todo tem 7 fundamentos. Primeiro a gente começa com linha. Eu comecei fazendo uma escalinha aqui. Você vai estudar um por um, fazendo uma escalinha. E eu vou dizer quais são. Primeiro a gente vai começar com linha, que é o importante. A gente tem dois tipos de linhas, que é a primeira seria a linha essencial para poder aprender realmente a você controlar sua linha, controlar sua precisão, que a gente usa normalmente no início, que é basicamente você fazer vários rabisquinhos assim e seguir uma linha contínua. Dessa forma eu consigo controlar a minha precisão e controlar a minha linha. E também tem a linha que é linear, fazendo a linha sendo mais contínua sem ser rabiscando. Mas tem diferenças sobre essas linhas que se eu tentar fazer um círculo, por exemplo, usando a primeira linha, eu consigo ter mais precisão desse círculo, eu consigo deixar ele mais redondinho, fazendo esse tipo de linha. Já da outra forma, que é uma linha linear, percebe que eu consigo fazer, mas depois de muita prática, eu consigo fazer de uma forma mais rápida. Mas quem não conseguir fazer de primeira, pode estar fazendo uma linha mais um pouco rabiscadinha. Depois você pode tentar dar mais precisão a essa linha, mas depois você pode apagar, pode dar fazendo a linha contínua, seguindo a primeira linha, assim. Então, basicamente, você vai usar uma forma de uma linha para depois você usar outra. Dessa forma eu consigo aprender, dessa forma eu consigo controlar mais o meu traço. Também eu posso fazer várias outras linhas assim, uma do lado da outra, para poder controlar o meu traço assim. Então, uma coisa para você também não ter medo no início de tremer. Eu posso usar várias linhas para fazer a linha, ou uma linha mais contínua. Também eu posso, na linha, controlar a precisão, controlar a força que eu vou fazer com essa linha, começando ela mais fina, deixando ela um pouquinho mais grossa. Assim, eu consigo ter um pouco mais de diferenciar um pouco mais essa linha. Você consegue fazer uma linha mais grossa, um pouco mais fina e intercalar entre essas linhas. Desse jeito eu posso controlar a precisão, posso controlar, deixar sem ser mais trêmula, precisão, a espessura da linha. E essa seria a primeira fundamento. O primeiro fundamento seria linha. Então treina isso daí. Segundo fundamento, também é muito importante, todos eles são, mas a gente por parte, né? Fundamento seria forma, seria basicamente formas geométricas, como quadrados, triângulos,
retângulos, círculos, cilindros. E aí também tem as outras formas, que são os trapézios e outros tipos de formas também que as pessoas acabam esquecendo. Quanto importante é você treinar formas. Aqui eu vou tentar simplificar, tentar fazer um desenho usando as formas geométricas. Eu vou fazer um retângulo aqui. Vou fazer um retângulo, um quadradozinho aqui embaixo. Outro retângulo, assim. E com isso eu fiz uma TV. Então é você pegar um objeto e tentar simplificar ele. Você pode abaixar uma foto de um objeto, simplifica ele. Você observa e simplifica ele em forma geométrica. Assim você consegue treinar as formas geométricas. Ainda em forma geométrica também você vai aprofundando. Isso aqui tudo vai ser mais raso, mais básico. Mas quanto mais você aprofundar em cada fundamento desse, melhor você vai aprender. Além das formas básicas, também tem as formas que são 3D, depois tem as orgânicas, tem planos muito mais aprofundados aí. Entrando agora na nossa terceiro fundamento, perspectiva. O que seria uma perspectiva? Seria eu observar a profundidade do, de um lugar, de uma pessoa, de um ambiente. Então, basicamente, a perspectiva ela pode ser usada como um ponto. Tudo que vai ser direcionado a esse ponto vai estar em perspectiva. A perspectiva pode ser usada como um ponto de fuga, ou dois ou três. O básico seria um, a gente vai puxar a linha de horizonte, né? A linha de horizonte seria aí onde a gente vai estar vendo, e o ponto de perspectiva, o ponto de fuga, para onde o nosso objeto vai estar sendo redirecionado. A gente vai fazer aqui um quadrado e percebe-se que o quadrado está indo para esse ponto de fuga. Eu vou fazer ele indo para esse ponto de fuga assim. E com isso eu consigo fazer o quadrado indo em direção a esse ponto de fuga. Fazendo outros quadrados aqui do lado. Eu puxo as linhas em direção ao ponto de fuga. Assim eu consigo fazer esse quadrado indo para essa direção de ponto de fuga. E esse seria o ponto de fuga com um ponto de fuga só seria esse a expectativa com um ponto só de fuga. E a gente vai também fazer aqui com dois pontos de fuga, puxando a linha de horizonte. A gente vai estar fazendo, puxando essa linha, a gente vai estar fazendo aqui, um ponto aqui. E é ideal para poder fazer cenários, deixar personagens também em perspectiva. Então treina se aprofundando mais. Isso aqui é mais, existe muito mais coisa, né, relacionada a isso.
E tudo que eu vou desenhar tem que estar indo em direção ao ponto de fuga, assim. E aí eu desenhei aqui meio que uma casinha, desenhar aqui. E esse seria a perspectiva. Também tem muito mais coisa relacionada a isso. E aí, nosso quarto fundamento seria composição. O que seria composição? Se eu quero enquadrar um quadro, uma imagem, enquadrar um determinado objeto ali no meu cenário, eu preciso entender composição, fazer uma organização, um enquadramento melhor. Eu vou dar um exemplo aqui na prática. É, Se eu fosse desenhar uma página de mangá ou um cenário, eu pegaria o meu personagem, vou desenhar aqui um quadrado, que seria o meu quadro, fazer o enquadramento desse personagem dentro do cenário. Poderia usar linhas assim e tentar desenhar ele aqui mais centralizado. E ainda nesse enquadramento, eu poderia acrescentar mais coisas, como árvore, nuvens, gramado. Seria essa a composição. Você saber enquadrar certinho aonde você quer cada coisa. E com você determinando o que você quer no seu enquadramento, na sua imagem, você consegue fazer com que o personagem se guie. Eu quero que ele visualize o personagem e vá se ganhando durante essa imagem, esse cenário, do jeito que eu montei a composição, fazendo, centralizando aqui o personagem. Eu centralizei ele no meio, então ele está bem centralizado aqui, determinando aqui as linhas onde eu fiz. Se eu também eu quero fazer um personagem ali no canto da tela, eu poderia sim, se eu fizer uma composição com ele no canto da tela e dando destaque também ao cenário aqui, desenhando aqui uma casa. E composição seria você saber organizar, saber enquadrar aí um determinado objeto dentro de um espaço. Isso aqui também é importante. Já no nosso quinto fundamento, cores. Em cores, a gente vai estar abordando principalmente algo, nossas cores primárias,
as nossas cores secundárias, terciárias e as cores neutras. Claro que em cores tem muito mais coisas envolvidas, como o fundamento das cores e outras coisas a mais, mas o básico, o mais raso, seria você ter que aprender as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias e as cores neutras. Aqui eu estou com o meu círculo cromático. E aí, aqui no círculo cromático, eu tenho as minhas cores primárias. Quais seriam as cores primárias? Seriam as cores que você não consegue misturar elas, misturar uma cor com a outra e formar elas. Seriam as cores que eu não consigo ver ali ao olho nu. Não consigo misturar essas cores se eu quiser obter elas. Que seriam as cores amarela, as cores vermelha e azul. Seriam essas as cores primárias que estão aqui, aqui e aqui. E logo em seguida a gente tem as cores secundárias, que seriam basicamente 50% da primária e 50% da secundária. Ou seja, as cores secundárias seriam basicamente a mistura de uma cor com a outra das primárias. Se eu misturar a cor amarelo com o vermelho, eu vou obter a cor laranja. Já se eu misturar o vermelho com o azul, eu vou obter a cor roxa. E se eu misturar a cor azul com a cor amarela, eu vou obter verde. Então seriam essas as cores secundárias. Seria o laranja, o roxo e o verde. As cores terciárias seriam as cores que seriam as que restariam dentro do ciclo cromático. Um exemplo disso seria o laranja amalerado, que estariam aqui próximo à cor primária, que é o amarelo. O laranja esverdeado, que seria próximo ao vermelho. E assim vai vindo o violeta, o azul escuro, o verde marinho e o verde claro. Com isso a gente tem as cores terciárias. E as cores neutras seria o preto e o branco. E aí em anatomia a gente chegaria no sexto fundamento. Dentro da anatomia você estudaria tanto a anatomia como proporção, para que você não faça o seu personagem fora de proporção, com um braço maior do que o outro, e por aí vai. A gente sabe que o corpo ele vai dividir em duas partes. A parte de baixo, basicamente, pode ser mesmo tamanho da parte de cima. A gente sabe que o braço ele também divide em duas partes. Aonde vai iniciar e aonde vai terminar esse braço. Isso seria a proporção, para que você não desenhasse seu personagem fora de proporção. E também estudar anatomia, que é essencial. A anatomia ela vai ter basicamente é, quatro etapas. O X, que seriam você determinar ali bem simples seu personagem como um bonequinho de palito, saber aonde vai estar localizado cada articulação do seu personagem. E depois disso você pode chegar em volume, dar volume ao seu personagem, é, colocando aí formas geométricas. E depois blocagem, você fundindo essas formas uma com as outras para fazer o personagem. E depois você dá os detalhes do seu personagem, finalizando, colocando ali roupa,
colocando no cabelo, olho, nariz. Essas seriam 4 etapas para você começar a criar a anatomia do seu personagem, claro, incluindo ali também a proporção. E a parte de luz e sombra, é aqui onde a gente normalmente erra, mas porque não estudou mais a fundo esse fundamento. A gente tem um cilindro não, um círculo, e aí a gente imagina a luz vindo desse lado, a gente sabe que a luz vai bater aqui. E o que você tem que saber dentro de luz e sombra é 3 coisas essenciais, que seria a base, sombra e luz. A base seria a cor base do seu desenho que você estiver fazendo. Aqui a gente tem uma esfera, a cor base seria basicamente não muito escura, também não muito clara, para a gente poder colocar a sombra por cima dela. E aí a sombra, que a gente sabe que determinando de onde a luz vai vir, a luz do meu desenho ela vai vir daqui de cima, então eu sei que a sombra ela vai estar aqui atrás do desenho. E a luz também vai estar sendo refletida aqui. Beleza? E aí também a gente tem uma coisa que tem gente que não sabe, mas também tem luz de recorte, ou seja, tem uma luz que ela vai estar espalhando dependendo da forma geométrica ou da forma que você estiver fazendo. Aqui, como é uma esfera, ela vai ter uma luz de recorte, ela vai estar sendo dispersa e vai vir também para trás aqui, essa luz para trás da minha esfera. Se a gente vê aí, né, em desenhos ou desenhos de anime, muitas das vezes essa luz de recorte vai ser nítida também. É, dependendo de onde vai vir a luz, se também vai vir alguma luz de uma cor diferente do outro lado, também vai ter essa luz aí diferenciando também as cores. E aí tem também um degradezinho aqui para a gente poder espalhar melhor a luz e a sombra. Eu espero de verdade que você tenha entendido. Se não ficou uma coisa tão subentendida assim, volta o vídeo, assiste de novo, salva para você assistir mais tarde. Dá o like, se inscreve, ativa o sininho para mais notificação. Assim você dá o segundo passo. Se você já deu o primeiro, dê o segundo passo. Para se tornar um registro melhor a cada dia. Eu fico por aqui, muitíssimo obrigado. Comenta aqui embaixo se você não entendeu alguma parte. Eu não entendi tal coisa. Explica um pouquinho melhor, eu vou estar respondendo aí com muitas vezes, beleza? Obrigado. Assiste esse vídeo aqui e é isso.